Uma estimativa de Marcelo Gomes, que é perito em investigação de fraudes, revelou que cerca de 6% do faturamento bruto de uma empresa seja desviado por fraudes e abusos ocupacionais. Estamos aqui com Marcelo Gomes, sócio da Defexa, que realizou a estimativa para nos trazer mais informações sobre como fraudes internas e até o crime organizado estão afetando as companhias brasileiras. Seja bem-vindo à nossa programação, um prazer tê-lo por aqui. Igualmente, bom dia a todos. Boa tarde já, inclusive. Caríssimo, agora são 11 horas e 56 minutinhos. Aí a gente fica naquela disputa, vai, pô, dá bom dia, dá boa tarde, eu sempre me equivoco, dou bom dia, meio-dia e meio. Então, um bom dia ou boa tarde para todo mundo que está nos Pode, assistindo, a depender do fuso com horário aí que estão certeza. acompanhando. Meu caro, eu gostaria de entender do que a gente está falando quando a gente fala sobre estes desvios, sobre este recurso que está sendo perdido de arrecadação para essas companhias, para a gente dar largada nessa conversa, por favor. Não, são estudos internacionais e até nacionais, conduzidos por especialistas que apontam isso, vem desde Uhum. 1994, que eu acompanho esses estudos, que você tem, as empresas têm uma perda de aproximadamente 6% do seu faturamento. Aqui no Brasil, às vezes, alguns anos indicam 7 até oito por Uhum. cento com perdas com abusos ocupacionais, seja a fraude cometida por funcionário ou agentes externos em conluio com funcionários de uma empresa. Perfeito. E essas fraudes, a gente está falando talvez de que tipo, para ficar bem claro para quem está nos acompanhando. O que seria uma fraude cometida por um funcionário ou até mesmo em conluio com agentes externos à empresa? A gente tem algum caso recente que a gente poderia levantar? Alguma prática recorrente que acaba penalizando as companhias no Brasil? Sim, a gente tem, eu acho que o caso mais rumoroso recente é o das lojas americanas, onde você teve não um funcionário, mas o que foi percebido pela investigação interna da própria companhia, um conluio de vários funcionários para prejudicar a empresa, para fantasiar um resultado melhor, para que eles pudessem obter bônus e remuneração mais alta pelo resultado fictício que eles criaram. Então, esse é um exemplo, vamos dizer assim, mais recente. Mas você pode também ter o conluio de, por exemplo, pessoal da área de compras com o fornecedor, o pessoal de vendas com o cliente, conluios na prestação de serviço, e aí varia da mais variada forma de participação de funcionários. Até recentemente, nós tivemos aqui um caso, analisamos um caso de uma funcionária que contratou vários valores de cartões de vale-refeição. Então, ela tinha o poder de contratar o vale-refeição e ela fazia a compra falsa, indicava funcionário fantasma para receber o cartão que nunca existiu. Por exemplo, você me traz que, em média, você acompanha estes dados desde 1994. Eles melhoraram, pioraram? Você falou que sempre está aí mais ou menos neste 6% de perda de arrecadação. A gente não tem avanço nenhum em relação ao controle dessas fraudes, Marcelo? Infelizmente não, e não vai ter, porque os fraudadores sempre estão na frente dos, vamos dizer assim, dos investigadores, dos times de compliance. Então, quando há uma fraude, ela sempre é um incidente muito severo para a empresa. E as pesquisas sempre apontam esses números, né? Ou seja, é a gente sempre tentando melhorar os controles, melhorar o compliance, mas o Tivemos uma pequena queda de conexão quadro com o não Marcelo mudou. Gomes. Eu Agora não sim, prevejo que. recuperamos. Opa, Fique à voltamos? vontade, Marcelo. Nós conseguimos recuperar a conexão. O senhor está de volta. Peço que conclua a tua fala, por favor. En- Então, eu acho que, pelo que a gente tem acompanhado, nunca teve uma melhora e não vai melhorar daqui Uhum. para frente. Inclusive, se as empresas não se montarem um sistema de compliance maduro, que seja capaz de capturar todas as transações, e hoje algumas empresas até trabalham com inteligência artificial, dificilmente ela vai poder minimizar os efeitos dessas fraudes.
Os dois exemplos que você traz são exemplos, talvez, de até falhas morais de funcionários e executivos das empresas. No caso, Americanas tinha envolvimento direto do alto escalão da companhia. São riscos morais da atribuição de funções a estes funcionários. Mas a gente também fala da infiltração do crime organizado em algumas companhias. A gente viu recentemente várias operações da Polícia Federal desarticulando o envolvimento do crime organizado, por exemplo, no setor de combustíveis, na Faria Lima, em fundos de investimento que estavam sendo administrados por corretoras e gestoras. Então, o crime organizado também se infiltra nessas companhias e causa perdas monetárias para as empresas no Brasil. Sim, ela tem um problema até de concorrência, né? Porque a concorrência é desleal. Então, se você vai pegar um posto de uma companhia, uma distribuidora de gasolina que atua com compliance, que atua seriamente, ela vai ter uma desvantagem competitiva com uma empresa que está ligada ao crime organizado, porque essa não paga imposto, o dinheiro para ela vem mais fácil, a um custo mais barato, né? Então, é uma concorrência, você tem um problema da concorrência desleal. Então, o crime organizado ele vai entrar nas empresas onde ele pode entrar com dinheiro vindo do crime, né, e ele precisa dar uma origem lícita a esse dinheiro. Então, você vai encontrar várias franquias que foram adquiridas pelo crime organizado, vários postos de gasolina, um crescimento em diversos setores. A partir daí, eles pegam esse dinheiro e vão aplicar no mercado financeiro. E aí vem, vamos dizer assim, um problema de compliance com um problema de ética, às vezes. Muito do que a gente viu na Faria Lima foi porque alguns desses agentes financeiros não acreditavam no dinheiro que eles estavam ganhando. Porque o crime organizado ele não queria ganhar dinheiro, ele queria o dinheiro limpo. Então, normalmente, numa operação que um cliente pedia, eu quero um retorno de 105% do CDI, o cara do crime organizado fala assim, olha, me dá 80% do CDI que eu já estou feliz. E aí o banco fala, a instituição financeira fala, boba, nós vamos ganhar em cima desse cliente que é maravilhoso, que não quer ganhar muito dinheiro. E nem se preocupou em saber a origem do dinheiro, a origem daquela empresa que estava investindo, e aí deu no que deu na Operação Carbono Oculto. Perfeito. Você acredita que esses desdobramentos da operação, que o estrangulamento por parte da Receita Federal e da Polícia Federal, até do Banco Central para algumas fintechs e empresas do setor financeiro, isso possa ajudar a combater a infiltração do crime organizado? De fora, olhando como, claro, um especialista que acompanha esses dados há muito tempo, de que formas a gente consegue blindar as companhias da infiltração do crime organizado? Então, agora está começando, pelo menos para as fintechs e instituições Aham. financeiras, há uma preocupação de autorregulamentação. Então, a FEBRABAN está pedindo para que as fintechs criem os seus compliance, porque senão eles não vão ter acesso ao sistema financeiro mais robusto, né, com os grandes bancos. Porque, apesar deles serem instituições financeiras, eles não têm o peso de uma instituição financeira e não estão protegidos. Então, para entrar nesse sistema maior, a FEBRABAN está criando uma autorregulamentação. Mais do que isso, acho que o susto que deu nessas fintechs abriu os olhos de alguns desses gestores, e muito deles, a maioria deles são sérios, eles estão agora com seu compliance criando seu compliance, contratando executivos, se preparando para evitar esse tipo de acontecimento, porque a pior coisa que pode acontecer é a sua empresa, o seu nome está exposto numa operação da Polícia Federal, negativamente na imprensa, na mídia, porque você não vai perder só aquele cliente envolvido no crime, você vai perder todos os seus clientes, porque ninguém vai querer estar conectado a uma instituição financeira que facilita o crime organizado. Eu queria até entender quais são os impactos dessas infiltrações, dessas fraudes. Por quê? Quando a gente fala de fraude moral, fraude contábil, a gente tem alguns exemplos até reputacionais. Americanas é um deles. Vários fornecedores de Americanas tiveram que ou acionar seguro
ou entrar na justiça, ou seja, tiveram um custo grande para pegar o dinheiro de volta, provavelmente não vão fazer negócios novamente com Americanas. Nós tivemos anteriormente o caso do IRB, gente que investia muito no Instituto Resseguros Brasil por conta dos resultados que se demonstraram posteriormente inflados, acabou perdendo dinheiro porque acreditou na tese da companhia, risco reputacional. Então, quais são os impactos normalmente de uma fraude e desta infiltração do crime organizado nas companhias? Eu acho que a gente pode dividir em dois impactos. O Aham. impacto quando você tem um compliance sério, você tem aquele primeiro impacto de uma mídia negativa, mas você também vai ter um impacto positivo de ter demonstrado que você investiga a tempo, que você orienta as autoridades sobre a ação de quem são os funcionários que eventualmente participaram do crime, né, e você comunica isso aos seus acionistas. Então, esse, vamos dizer assim, é o impacto de quem está preparado. Um negativo no começo e um positivo depois, porque demonstrou que tem resposta ao incidente. E o pior dos mundos é quando você não tem o compliance, você não tem como responder a contento a um incidente dessa natureza. E aí você está perdido, seja com fornecedores, com clientes e até com as autoridades, seja a Polícia Federal, o Ministério Público, e aí você vai ter aquela dor de cabeça por um bom tempo, gastos jurídicos, credibilidade no mercado como um todo. Perfeito. E aí, por exemplo, muito se discutiu ao começo do ano passado, neste caso Americanas, sobre a validade das atuais estruturas de compliance que temos disponíveis. Por quê? Porque o balanço da Americanas era um balanço auditado, auditado por uma auditoria externa, era carimbado por técnicos. Você acredita que as estruturas atuais que a gente tem disponíveis de compliance são suficientes para brecar essas fraudes, ou estes casos recentes nos ligam um alerta dizendo que a gente precisa de modernização? Como é que você enxerga essa mudança? Eu enxergo de uma maneira um pouco diferente. Sem compliance e sem auditoria seria muito pior. Perfeito. Tá? A auditoria ela não é para investigar fraude, ela não está ali para pegar fraude. E ficou muito claro isso quando teve a CPI das Americanas, os dois auditores que lá estiveram fazendo seus depoimentos explicaram tecnicamente, muito corretamente o que aconteceu, né? E isso é visível. Agora, quando você não, você tem aqui as lojas americanas é um conluio de uma natureza diferenciada, onde você tem a participação de vários funcionários, né? Então, não há compliance e não há auditoria que consiga minimizar ou identificar esse problema. O ideal sempre é que a auditoria e o compliance trabalhem em conjunto, né, e tentando minimizar os efeitos. Evitar incidentes, evitar prejuízos, evitar a ação de fraudadores é impossível. Senão, até hoje não teria o crime de estelionato, né, e a gente não lidaria no dia a dia com esse tipo de situações. Perfeito. Então, ruim sem ele, ruim com ele, pior sem ele. A gente tem, claro, algumas situações que são basicamente inevitáveis, ainda mais quando tem um conluio de muitos e muitos funcionários, como foi o caso Americanas. E aí, claro, o que a gente carrega deste ano de 2025, talvez, com esse apelo que gerou as operações da Polícia Federal, o envolvimento do crime organizado? Você acredita que isso vai gerar mais debate, mas não tem expectativa de que estes números que a gente vê em tela sejam reduzidos? Já que você acompanha há bastante tempo, a gente consegue melhorar, atualizar, mas os 6% podem ser ali talvez o básico que a gente vai ter, não só para a economia brasileira, mas para outras economias também. Vamos dizer assim que nós já estamos no final do ano, então já vamos fazendo as previsões para o ano que vem, né? Perfeito. Então, a gente já imagina, infelizmente, que o próximo ano a gente vai ter um aumento. Eu, pelo menos, tenho a percepção de que nós vamos ter um aumento dos casos de fraude nas empresas. E isso tudo é o que a gente chama em compliance o tom da alta gestão. Então, quando a gente tem problemas, seja na área política ou na área empresarial, de conduta, isso se espalha para baixo, né? Então, a gente chama "tone from the top", né? Ou seja, o que vem de cima é um exemplo para os de baixo. Recentemente, infelizmente, aqui no Brasil, o tom que veio de cima não foi dos melhores.
né? Então, a gente teve a eliminação de vários casos da Lava Jato, a gente teve a situação do Banco Master, temos várias suspeitas envolvendo agentes políticos, suspeita com venda de sentenças, então é distribuído em todas as áreas do governamentais e nas áreas empresarial. Então, infelizmente, esse cenário que se apresentou em 25, ainda incluindo o crime organizado, ele vai piorar em 2026. Então, a recomendação para as empresas é olho no seu compliance, melhorem a maturidade do seu compliance, para que possam minimizar os efeitos das fraudes que virão. Perfeito, você menciona o caso do Banco Master, a gente está aguardando, a gente está tentando conseguir a resposta do Banco Master ao Tribunal de Contas da União sobre quais foram os motivadores da liquidação extrajudicial. O prazo era meio-dia de hoje, então estamos trabalhando aqui na redação atrás dessas informações. O quão importante vai ser a solução deste caso, o resultado desta apuração de uma fraude bilionária de 12 bilhões de reais, que é alegada pela Polícia Federal, no Banco Master. Qual que é a tua percepção sobre isso, já que é uma instituição financeira muito grande, o custo desta liquidação vai ser também bastante grande, porque a gente teve o envolvimento também do Fundo Garantidor de Crédito, que sozinho vai ter que arcar com 40 bilhões de reais. Exato, nós vamos ter essa questão do fundo garantidor, que também acho que as instituições financeiras vão rever a operação disso, porque, na verdade, ao que tudo indica, ainda a gente não tem detalhes, mas ao que tudo indica, os executivos do Banco Master se aproveitaram de como funciona o fundo garantidor para aumentar o número da fraude. Além disso, há que se conhecer, né, e explicar se havia liquidez ou não no banco e desde quando se detectou que não haveria liquidez. Foi na época que a gente tem notícia de que um banco privado ofereceu R$ 1 pelo Banco Master, ou agora quando ofereceram um banco estatal ofereceu bilhões para comprar o banco. Então, em que momento foi detectado que não havia liquidez? Esse é o ponto, acho que o principal, acho que está todo mundo, que nem você falou, todo mundo aguardando esse relatório hoje do Banco Central para o TCU, assim como também a cariação que vai ser realizada na segunda-feira, que infelizmente a gente não vai ter acesso, porque corre sob sigilo, mas são pontos que eu acho que é o principal, se há ou não, se havia ou se não havia liquidez das operações. Marcelo Gomes, sócio da Defexa, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado pela participação conosco. Lhe desejo um ótimo final de ano, um grande 2026. Espero que as fraudes não aumentem, mas a visão do especialista aqui é de que a gente pode ter um ano um pouquinho pior no ano que vem. Então, conto com a tua participação ao longo do próximo ano, meu caro. Eu agradeço e boa tarde a todos agora. Valeu, até.